Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer e pedir uma desculpa, agradecer o convite da Josélia, agradecer o carinho de todos aqui no Festival da Mantiqueira e pedir desculpa por esse meu sotaque, né? Vocês possivelmente não entendam alguma coisa que eu fale, que eu venho do Sul. Eu queria apresentar o Jacques Fuchs, rapidamente. Nós temos até às 11 horas, me falaram que eu tenho que ir até às 11 horas, senão não pagam o meu cachê, são 10h20, nós temos 40 minutos para conversar. A gente vai falar bastante sobre o livro, né? Queria apresentar rapidamente o Jacques Fuchs, e o Jacques também vai ler, durante a nossa conversa, ler alguns trechos do livro, para vocês conhecerem também, e depois para pegar autógrafos do Jacques ali na livraria. O Jacques nasceu em Belo Horizonte, é mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 77, é pesquisador visitante da Universidade de Harvard e pós-doutorando em teoria literária pela Unicamp, é doutor em literatura comparada pela UFMG, é doutor em língua, literatura e civilização francesa pela Universidade de Lille, na França, é licenciado em matemática e mestre em ciência da computação pela UFMG, publicou em 2011 seu primeiro livro acadêmico, que é Literatura e Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e Olipo, pela Planalto, e recebeu o prêmio CAPES 2011 pela melhor tese do Brasil em letras linguísticas. Já morou em Israel, Estados Unidos, França e Argentina, realizando pesquisas para seus trabalhos literários e acadêmicos, e em 2013 lançou, e esse é o motivo dessa conversa, o Antiterapias, que recebeu o Prêmio São Paulo para autor com menos de 40 anos. Jacques, antes da gente entrar especificamente no livro, né, eu queria te fazer uma pergunta que é: o que levou a um homem nascido em 1977, licenciado em matemática e mestre em ciência da computação, coisas que aparentemente não tem nada a ver com literatura, à literatura? Como é que foi esse caminho da matemática, da ciência da computação, para a literatura? Bom, primeiro, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Josélia, Rogério, por me apresentar, Adriana e todo mundo. Acho que um dos sonhos meus era estar falando sobre minha obra literária, né? Só um livro, por enquanto, né? Que uns anos eu vou falar sobre, sei lá, meus 250 livros. Bom, é verdade, eu comecei a fazer engenharia elétrica, na verdade, antes de fazer matemática. Na verdade, quando a gente é novo, a gente tem alguma coisa que a gente tem mais facilidade que a outra, né? E eu sempre tive muita facilidade com física e matemática, então eu nunca imaginei que alguma outra coisa que não engenharia pudesse ser o meu caminho. Mas eu sempre gostei de ler, e eu sempre lia o Jorge Luiz Borges, que é esse escritor argentino, para quem não conhece, e sempre quando eu lia esse Jorge Luiz Borges, eu falava assim: bom, tem alguma coisa de matemática ali, tem alguma coisa que ele usa algumas questões de paradoxos, de conjuntos, de números, mas de uma forma ficcional. E acabou que eu acho que eu não fui feliz fazendo matemática e computação, e aí eu pensei em fazer um doutorado. Na verdade, eu comecei a fazer umas matérias eletivas em literatura, adorei a literatura e pensei em trabalhar com literatura e matemática. Aí eu descobri que tinha um autor argentino que tinha feito mais ou menos um trabalho desse estilo com Borges, e aí eu conheci esse grupo de escritores e matemáticos franceses, que chama Olipo. Esse grupo ainda se reúne na França uma vez por mês, e alguns dos principais personagens desse grupo, né, eram o Ítalo Calvino, acho que muita gente deve ter ouvido falar nele, o Jorge Perec, que é esse escritor que aqui no Brasil ele ainda não é tão conhecido, mas fora do Brasil ele é muito conhecido, e outros, né, o Marcel Duchamp, para quem trabalha com arte, sabe quem é. E aí eu pensei em mexer, né, juntar essa área da literatura com a área da matemática. E aí eu escrevi essa tese de doutorado. Acho que, como eu sou da engenharia e da matemática, você escreve um tanto de coisa que ninguém entende, aí o pessoal acha que é bom, né? Aí eu fiz essa tese e depois, eu sempre gostei de escrever também, e esse meu primeiro livro, Antiterapias, eu uso essas coisas que eu aprendi no doutorado e acho que deu certo. E de que maneira, agora falando especificamente do livro, como é que se deu a composição do Antiterapias? Como é que foi o processo de construção desse livro e de que maneira, se é que isso ajudou de alguma maneira, a matemática te ajudou a compor esse romance? Que é engraçado, porque você ganhou o prêmio como melhor romance, autor com menos de 40 anos, mas a editora taxa o seu livro lá na ficha catalográfica como um livro de contos, e ele é na verdade, ele é uma junção de várias histórias que, no final, te dá uma ideia de uma trajetória. Como é que foi a construção do livro?
Essa coisa do conto, acho que você que está me contando agora. Eu não sabia que está escrito como contos, então... Tem isso, claro. Bom, é uma provocação. Eu acho que a primeira edição não estava escrito contos, não, porque essa é a segunda edição, né? Bom, a construção desse livro foi... Lógico que eu usei bastante essa questão no meu doutorado, e no meu doutorado, esse Jorge Perec, que é um escritor, tem um livro que muita gente compra por engano, achando que é autoajuda, chama Vida, Modo de Usar. Então, todo mundo, vou aprender a usar a minha vida, né? E aí compra o livro e acha que o livro vai... né? Mas não é, um livro é super complicado. Ele é um livro muito bom, e esse livro, o Perec, ele se impôs algumas restrições para escrever cada capítulo. Então, essas restrições... tem um livro dele que ficou muito famoso, que chama La Disparition, que é um livro sobre um desaparecimento, sobre uma danação que acontece, e esse livro, ele publica esse livro, são 340 páginas em francês, ele publica esse livro, o pessoal começa a ler o livro, aí os franceses, né, Elvira sabe, né, eles falam, pas mal, né, pas mal, e aí, de repente, no final, eles descobrem que esse livro não tem uma letra, ele escreve um livro de 340 páginas sem usar a letra E. Não que ele está tirando a letra, ele escolheu palavras que não tivessem a letra E. Para vocês terem uma ideia, no francês a letra E é a mais importante, igual o A no português. Existe uma tradução para o espanhol que chama El Sequestro, que eles tiram o A. Escrever um livro sem o A. Então, existem esses tipos de regras. Então, para eu escrever esse Antiterapias, eu também me impus algumas regras. Eu falei que, apesar de ser uma autoficção, uma ficção, uma autobiografia, enfim... como vocês queiram classificar, né? Esse problema de classificação é uma questão bem interessante. Cada capítulo eu falei, bom, o que vai acontecer com esse personagem, ele não pode ser por si só, ele não tem um momento naquele capítulo, naquele momento da vida dele, que ele não ache algum correspondente dentro da literatura. Então, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre a Divina Comédia, então ele faz uma leitura da Divina Comédia. Tem um capítulo que eu estava até brincando hoje no café da manhã, que lá nos Estados Unidos eu faço uma leitura, né, que eu falo sobre... Tem um capítulo só sobre bundas. E, na verdade, você pode achar que o personagem está fazendo uma leitura das bundas, mas quando, na verdade, ele está fazendo uma releitura de um livro do Carlos Drummond de Andrade. Se você conhece isso, existe essa referência. Então, nada na vida desse personagem é por acaso. Tudo tem alguma questão da alta literatura, que eu chamo. Então, eu acho que isso tem vários níveis de leitura, o livro. Se você não conhece, você vai ver uma história que tem muitos momentos engraçados, né? Mas, à medida que você vai conhecendo mais e mais literatura, mais e mais você vai ser capaz de entrar. Sobretudo no mundo judaico, por exemplo, que esse livro fala muito de mitologia, da Cabala. Acho que foi isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do mundo judaico e também da questão da literatura no livro, quer dizer, como que a literatura se insere na história. Mas, para as pessoas terem um pouco da ideia também, o nosso público ter um pouco da ideia de como foi a construção e como é o seu livro, queria que você lesse já para um trecho do Antiterapias. Bom, eu vou ler... Teve uma vez, não sei quem estava aqui assistindo a mesa do Evandro, ontem, né? E o Evandro uma vez me falou que ele faz parte de concursos, né? Ele é membro do júri de alguns concursos literários. E ele fala que chega aquele monte de livro, né? Acho que muitos aqui já devem ser, e aí não dá tempo de ler os 400, 500 livros que chegam. Então, ele sempre lê as primeiras páginas, né? Então, se passa pela primeira página, significa que tem uma chance de ser bom, né? Então, eu fiz uma brincadeira com o Evandro, a gente fez uma leitura no Prêmio São Paulo, né? Aí eu falei, então eu vou ler a minha primeira parte, Evandro, vamos ver se você me aprovaria. Então eu vou ler aqui a primeira parte. O livro tem muitas palavras em Yiddish. Yiddish é uma mistura de hebraico com alemão, enfim, tem um glossário no final. Então eu já vou fazer a tradução aqui de alguns termos. Então, eu vou ler a primeira parte. Malditos nazistas, Eichmann, Bormann, Argentina, Brasil, agora tudo faz sentido, tudo se encaixa. Eu era uma criança normal com todas as peculiaridades de uma criança judia que vivia nos guetos modernos. Tinha minha mãe e meu pai judeus, meus amigos judeus, meus parentes judeus, minha escola judia, o clube judeu, e naquela época até pensava que o show da Xuxa era um programa judeu. Eram muitos úteros me protegendo.
O primeiro deles eu até consegui romper, como todo mundo, a duras penas. Sinto que depois de sair daquele lugar quentinho, úmido, confortável, ainda o procuro sempre, tomei meu primeiro pé na bunda. Na verdade, anos depois, vejo que foi só um tapinha na bunda, no estilo Michelangelo, já que eu era, de fato, uma obra-prima e que deveria falar. Mas mamãe logo me deu carinho, afeto, proteção e muito leite. Eu não precisava nem chorar, teria tudo. Então nem sofri tanto com esse primeiro pontapé. Uma semana depois, cortaram o meu prepúcio. Brit Milá, que é o pacto com o povo escolhido, e a minha imunidade em relação à maldosa Lilith, se é que Deus e Lilith existem. O que será que a circuncisão... Ou será que a circuncisão é realizada para se ter certeza de estar sempre incompleto? Aqui a incompletude é física, não há mais nada que fazer. Nunca ouvi falar em implante de prepúcio, e nunca ouvi falar em alguém que o desejasse. A verdade é que deve ter doído muito. E é uma questão que é central no seu livro, que é a questão da memória e da autoficção, que você acabou de falar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que se dá esse afastamento para você, quer dizer, você resgata as memórias, trabalha essas memórias do ponto de vista do ficcionista. Como é que você faz a separação ali, como é que para dar o tom para o livro, para que o livro não seja tanto você, mas também não se afaste de você o tempo todo, quer dizer, você tem que manter um equilíbrio. Como é que você chega nesse equilíbrio narrativo? Quer dizer, porque é muito comum as pessoas, quando leem um livro que eles acham que é autoficção, o leitor quer muito saber o que é verdade e o que é invenção. Como é que você... Foi difícil para você manter esse equilíbrio entre a ficção e as suas memórias? Foi. E eu acho que essa é a grande questão da literatura, né? Acho que essa é a beleza da literatura, porque... né? E tem até um amigo meu que está fazendo um trabalho sobre isso, sobre os latino-americanos. Por que os latino-americanos tentam, assim, com tanta veemência, falar que isso aqui é ficção e que não é uma autoficção ou uma autobiografia? Porque, na verdade, se você pensa que é uma biografia, você está, de alguma forma, né, as pessoas estão, de alguma forma, tentando se afastar um pouco da literatura. Quando, na verdade, a grande questão que envolve ali é a literatura. Então, por exemplo, apesar de você ter seus momentos pessoais, as suas memórias, a forma como que você escreve esses momentos pessoais, essas suas memórias, como você reinventa, como você ressignifica esses momentos, como você redescobre esses momentos, que é aí que está a beleza da literatura, a possibilidade de você, né, lembrar de um momento, seja ele traumático, seja ele maravilhoso, seja ele um momento que você não queria lembrar ou você quer lembrar, mas a capacidade de você lembrar, seja falseando essa lembrança, seja modificando essa lembrança, é a capacidade que você tem de transformar isso em literatura, escrever ou de uma forma bonita, ou de uma forma triste, ou de uma forma pesada, como você quiser. Eu acho que essa é a grande questão da literatura, porque memórias todos nós temos, e eu acho que a forma com que a literatura, acho que esse livro, de alguma forma, apesar dele ter um personagem principal que é judeu, de uma comunidade judaica de Belo Horizonte, né, eu recebo muitos e-mails, muitas pessoas que vêm conversar comigo falando que eu trato de questões universais. Então, apesar de uma pessoa não ter vivido essas coisas, ela sente as mesmas coisas. E eu acho que isso é a beleza da literatura, de você conseguir, né, transformar alguma coisa, né, ou escrever de uma forma mais bonita. E uma outra questão que é importante no livro, primeiro é essa imersão no mundo judaico, né, que mesmo tendo um glossário, é uma questão que você, se você conhece todos aqueles rituais, você aproveita mais a leitura. E outra questão é as citações literárias. Quer dizer, o livro começa com... Primeiro que tem várias epígrafes, e cada capítulo tem uma epígrafe, tem uma citação a um autor. Alguns autores se repetem, Paulo Leminski se repete, o Drummond acho que se repete também. Então, quem conhece do mundo judaico e quem conhece de literatura, possivelmente seja um leitor, entre aspas, melhor do seu livro. Que tipo de leitor você espera? O que você espera do leitor, se é que você espera alguma coisa em relação ao seu livro? Que tipo de impacto, que tipo de recepção você espera que o leitor tenha em relação a isso, em relação ao Antiterapias, ao conjunto? Eu fiz uma brincadeira séria com esse livro, né? Na verdade, o livro começa não são com epígrafes, né? A apresentação começa com prefácios. Então eu falo que o Tolstói, que o Borges, que o Marcel Proust, eles estão prefaciando o meu livro, né? Super arrogante, né? E o que eu imagino é que existam vários níveis de leitora. Então, por exemplo, uma pessoa que
que não conhece a obra do Proust, que não conhece a obra do Joyce, que não conhece a obra do Drummond, ele vai ler e vai ver, e não vai perceber que ali dentro do livro tem algumas partes que, de fato, são copiadas, né? Tipo uma antropofagia, ao inverso, né? Na internet, o pessoal faz justamente o contrário, né? Escreve, olha que céu lindo, aí coloca Clarice Lispector, né? Não é pelos 20 centavos, Jorge Amado, né? E aqui eu faço justamente o contrário. Eu coloco que sou eu que estou escrevendo, mas, por exemplo, tem um pedaço do livro que eu faço que eu busco a memória de algum momento e vou pegando partes de Em Busca do Tempo Perdido mesmo. Então, teve gente que eu conheci, olha que pedaço maravilhoso, Jacques. Aí colocava o pedaço do meu livro. Eu falava, olha, muito obrigado, mas não fui eu que escrevi esse pedaço, né? E aí é uma brincadeira constante com a literatura. Então, o leitor, eu acho que existe o leitor que vai ler, vai gostar do livro e pode ser que alguns anos depois esse leitor ele descubra, olha, aquele livro do Jacques, agora que eu estou lendo Paulo Leminski, eu vejo que o Jacques, na verdade, ele plagiou por antecipação, que é um termo olipiano, o Paulo Leminski. Então, esse cara vai descobrir, a posteriori, que o livro tinha o Paulo Leminski ou o Drummond. Então, eu acho que, né, de fato, o que você falou está perfeito. Se um cara conhece muito da cultura judaica, da literatura, eu acho que ele vai aproveitar mais, né? Tem uma frase que eu falo no livro também, do saber e do sabor, né? À medida que você vai aumentando o saber, você vai aumentando o sabor que você sente pela literatura. Então, eu acho que é isso. E a literatura, no livro, a literatura é personagem. A literatura também é personagem do seu livro. Essa foi uma maneira de você homenagear a literatura por aquilo que ela te oferece com vida? Quer dizer, o que a literatura representa para você? Eu acho que sim, é uma forma de homenagem, é uma forma de idealização, né? Eu acho que imaginar que a literatura, né, é uma coisa meio platônica, que a gente tenta atingir essa literatura, né, essa beleza, ou essa tristeza, enfim. As histórias da Elvira, né, que ela até falou ontem, são bem pesadas, mas de alguma forma ela está querendo mostrar que aquilo é bonito, né? Assim, mostrar a beleza através da dor. Então, sim, a literatura, para mim, é a grande homenageada desse livro, né? Você chega ao ponto, por exemplo, de concordar com a frase do Proust, que é a frase que abre, na verdade, esse livro, que ele diz: a verdadeira vida, a vida por fim esclarecida e descoberta, a única vida, pois, plenamente vivida é a literatura? Exatamente, eu faço uma brincadeira com isso, né? Mas eu acho que esse livro mostra, assim, que o pessoal sempre me pergunta por que o livro chama Antiterapias, né? Na verdade, quando você vai para uma terapia, o que eu acredito é que você chega lá e você quer, né, contar o que está acontecendo na sua vida e contar da forma mais crua, né? Se é que você pode entender dessa forma. E quando você escreve sobre sua própria vida, no romance, por exemplo, você até embeleza alguns momentos, você até, né, ludibria o leitor, se ludibria. Então, acaba que a grande questão dessa antiterapia é a questão literária, né? Que é a verdadeira vida vivida, né? A única que vale a pena, segundo Proust, seria a literatura, né? Pode ser uma forma bem romanceada, né? Romântica, de tratar a literatura. Só queria lembrar vocês, se vocês puderem me passando as perguntas, que a gente tem um tempo para cumprir, aí eu já posso fazendo as perguntas de vocês, que possivelmente vão ser muito melhores que as minhas, para o Jacques. Eu queria conversar com você sobre a questão da ironia no livro. A ironia e o humor são muito fortes. Quer dizer, o livro todo, do começo ao fim, e trata de um assunto extremamente pesado. Quer dizer, você fala dos judeus, né, todo o sofrimento do povo judeu em relação ao nazismo. O nazismo muito, né, se entra pelas linhas você tem uma forma diferente para mostrar a raiva que o narrador sente do nazismo. Como é que foi o equilíbrio entre essa questão de tratar com humor e ironia num livro um tema extremamente pesado como foi o nazismo? Eu acho que recentemente eu estava lendo um livro, uma pesquisa sobre xistes, né, sobre piadas e brincadeiras que os próprios judeus contavam nos campos de concentração. Então, eles, dentro do campo de concentração, bom, né, acho que a gente não pode nem imaginar o que é isso, nem pode
existe uma limitação nossa. Mas, enfim, eles eram capazes de fazer, né, brincadeiras, ironia e falar besteira nesse momento, né, de profunda dor, né? Então, eu acho que essa é uma questão bonita, né, legal, e que esconde muita coisa, né? Essa questão da ironia, eu falo muito de um livro do Freud, que chama sobre o xiste e o inconsciente, né? Acho que tem um nome diferente, eu esqueci. Bom, mas é uma releitura desse livro. Então, eu acho que essa capacidade, eu acho que maravilhosa, essa capacidade de você tratar com humor, com ironia, assuntos pesados, e não que você está diminuindo essas questões. Você está trabalhando de uma outra forma. Então, bom, eu acho bem interessante. E esse livro também, ele trabalha muito de forma irônica e brinca com a própria religião. Porque a questão judaica é uma questão muito complicada, né? O que é ser judeu? Não é verdade? A gente não sabe, né? É uma anomalia, pode ser... Bom, existem muitas conjecturas. Se você perguntar para um sujeito extremamente ortodoxo o que é ser judeu, ele vai te falar certinho o que é, né? Você vai ter que guardar o Shabat, você não pode fazer isso, comer isso. Mas existem os judeus que não se preocupam com isso. Então, eu faço uma brincadeira, às vezes eu até, né, cutuco mais forte essa questão judaica, e eu acho que isso é uma questão literária, de alguma forma. Eu já complemento essa pergunta com uma pergunta que veio daqui, que é: a literatura dá a impressão de que é algo divertido para você. Você acha que a literatura é uma diversão? Sim, eu acho que é uma coisa divertida, mas é uma coisa séria. Tem esse grupo do Jorge Perec, do Ítalo Calvino, eles escrevem que, né, escrever um livro é ludicamente sério, mas seriamente lúdico. Então, essas brincadeiras de escrever um livro, o Perec escreve um livro, está até no Guinness Book, na década de 60, chama Palíndromo. Ele publica esse livro, uma cartilha. E aí, no final desse livro, ele escreve: olha, agora você pode ler o livro de trás para frente, que é o mesmo. Então, palíndromo, o que é um palíndromo? Ana, por exemplo. Ana é um palíndromo, não é? Então, você lê da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é a mesma palavra. Agora, você pode imaginar escrever um livro inteiro que você pode ler de trás para frente, é o mesmo livro? Não que as palavras sejam palindromáticas, mas o livro inteiro é palindromático. Então, ele faz isso. Mas vocês concordam que escrever uma frase é uma brincadeira? Escrever um livro inteiro que tenha componente literário, que seja legal de ler, que as pessoas gostem de alguma forma, sem a letra E, ou você lendo de trás para frente, já começa a ser uma coisa séria, né? Apesar de ser uma brincadeira, uma grande brincadeira, é uma coisa bem séria. Então, eu acredito, sim, que é uma brincadeira séria. E voltando à questão do povo judeu, você teve leitores judeus? Qual foi a recepção desse leitor específico ao seu livro? As brincadeiras, a ironia, a questão do nazismo, a questão... Então, eu acho assim, né, o povo judeu é esse povo super eclético, né? Tem os ultra-ortodoxos, tem os ultraliberais, tem os que até têm um problema pessoal com a própria judeidade, né? Uma anomalia, né? Então, eu acho que as pessoas que são mais abertas, que não se incomodam, né, que gostam dessa crítica à própria questão judaica, eu acho que eu recebi feedbacks ótimos. Mas as pessoas que são, de fato, super religiosas, né, o rabino religioso lá da comunidade judaica de Belo Horizonte, os filhos dele leram, que são também super religiosos, leram o livro e foi bem criticado. Inclusive, eles foram conversar com meus pais: mas como que você fala isso? O que aconteceu aqui? Casos pontuais, que são pesados, né? E que... Bom, e eu faço uma brincadeira. Esse próximo livro que eu estou escrevendo também tem uma brincadeira bem interessante, que tem um livro, o Talmud, né, que é um livro super importante, judaico, né, santo e não sei o quê. Eu achei uma passagem lá que existem uns rabinos discutindo sobre o tamanho do pênis deles. Imagina, num livro super sagrado no Talmud, eles vão falando: qual que é maior? O seu é maior, não, o meu é maior. Como que você explica isso, né? Então... acho que tem um certo humor, mas eles não gostam de levar para esse lado. Vou me manter aqui na questão judaica, porque tem uma pergunta que vem do Carlos aqui, dizendo que alguns dos principais livros lançados recentemente, como o K, do Bernardo Kucinski, que está aqui, A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levi, o seu,
trazem para a literatura brasileira, é uma pergunta, na verdade, se você acha que esses livros trazem uma nova abordagem sobre a cultura e a tradição da literatura judaica. Sim, e eu acho que traz, inclusive a minha abordagem, a do Bernardo, a da Tatiana, a do Ronaldo Robel, né? Existem várias abordagens completamente diferentes. Eu acho que isso é... A própria Cíntia Moscovitch também tem uma Cíntia, exatamente. Então, o Michel Lab, né? Que acho que 2 anos atrás ele ganhou o Prêmio Brasília, não foi isso? Com o livro dele. A Queda, exatamente. Eu acho que isso é... Diário da Queda. Hã? Diário da Queda. Diário da Queda, isso. E eu acho isso maravilhoso, porque mostra essas diferenças de olhares. O meu olhar é completamente diferente do Bernardo, que é, né, de uma outra geração e com outros problemas, do Michel, da Tatiana. E eu acho isso bonito, né? Assim, uma forma que dá para você preencher, que você... Né? Existem outras variantes. O próprio, um dos escritores que eu mais gosto, que esse livro fala muito, que é esse escritor judeu americano, que é super crítico, que chama Philip Roth. Ele é um dos mais polêmicos americanos. Não sei se vocês já conhecem as polêmicas da década de 70, de 80 dele. Ele foi execrado das comunidades judaicas ortodoxas do Brooklyn, né? Dos Estados Unidos de Nova York. E ele, para mim, ele discute, né? Ele vai até... Ele cutuca esses problemas. E muita gente não quer, né? O Salman Rushdie, por exemplo. Eu fico brincando que, às vezes, eu vou escrever um livro, aí todo mundo vai me mandar matar, e eu fico famoso, né? Igual o Salman Rushdie, que é aquele escritor que escreveu os versos satânicos, né? Que fez uma brincadeira que nem é tão... Quem lê o livro sabe que não é uma coisa tão absurda. E o Ayatollah, na época, né? Acho que foi o Khomeini, não foi? Jurou ele de morte. Então, hoje, eu assisti nos Estados Unidos, ele chega com 3 seguranças para falar. Bom, a vida dele não deve ser legal, né? Mas ele conseguiu muitos leitores, né? Você cita entre vários livros que são referências aqui no Antiterapias, tem um que me chama muita atenção, que é o livro do Primo Levi, né? Que é um livro espantoso, né? E é isso, é um homem que ganhou recentemente uma reedição pela Rocco. Tem o seu livro que fala dessa questão do nazismo, tem o livro do Bernardo Kucinski, que é o K. Tem vários livros que tocam nessa questão, nessas atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu, e não só nas atrocidades contra o povo judeu, mas a literatura, de alguma maneira, toca em várias atrocidades, né? Voltando ao Proust, lá sobre a vida, a literatura, a importância da literatura na vida, qual que é a força para você da literatura diante dessas atrocidades do mundo? Que tipo de força a literatura tem para combater ou para minimizar de alguma maneira uma atrocidade como o nazismo, por exemplo? Então, essa questão é uma questão bem forte, porque esse tipo de... Ele mencionou o livro do Primo Levi, que é um escritor italiano que sobreviveu. Ele era um doutor em química, né? Ele tinha um doutorado em química. Um judeu italiano, né? Um judeu italiano, e aí ele tinha 20 e poucos anos, foi levado para os campos de concentração, enfim, sobreviveu. E ele foi um dos primeiros que escreveu o que a gente chama de literatura de testemunho, que são, né, que é ele contando as próprias memórias, o que aconteceu com ele. E a grande questão dessa literatura de testemunho é que ela quer, de alguma forma, alcançar uma verdade. O que seria essa verdade? Narrar, escrever o que aconteceu, de fato aconteceu com esses sobreviventes, com essas pessoas que vivenciaram esses momentos terríveis. Só que o que acontece? O Primo Levi, o Elie Wiesel, né, que é um outro escritor, eles estão tentando escrever sobre momentos super traumáticos da vida deles, com um certo distanciamento, né? A Noemi mesmo, que estava aqui ontem, né, ela não está aqui ontem, ela escreveu o último livro dela, Os Cegos Ainda Estão Sonhando, né? Até onde, né? O que os cegos estão sonhando. Então, ela escreve o diário da mãe dela, que a mãe dela também é uma sobrevivente, e ela escreve sobre ela, falando sobre o diário da mãe dela. E eu acho genial que ela usa a terceira pessoa, ela não consegue falar dela mesma, ela fala como uma terceira pessoa. E os testemunhos, tirando o Primo Levi, eles falam sobre os momentos deles, às vezes em outras línguas, não na língua mãe, porque eles querem se afastar um pouco desse momento traumático. Então, essa questão traumática, por mais que você tente contar o que aconteceu na sua vida, você não consegue, porque existe uma limitação da memória, existe uma limitação do trauma, existem outros tipos de limitação.
Só que isso é uma literatura de testemunho, não que eles estão tentando ficcionalizar isso, não que eles estão tentando inventar, mas simplesmente eles não conseguem escrever de uma outra forma. Esse livro, eu falo sobre esse testemunho, que o livro seria um testemunho, mas não é um testemunho. Porque, primeiro, esse autor, esse personagem, ele não é um sobrevivente. Ele tem alguns momentos, mas não são momentos traumáticos, como os momentos vividos pelos testemunhos, os sobreviventes da Shoah. Mas ele tem essa questão da memória, esse problema de se recordar e de esquecer de alguns momentos e de inventar alguns outros momentos. Então, essa questão da memória é uma memória inventiva. Tem um escritor que chama Jorge Seprum. Ele foi sobrevivente e ele escreveu a vida inteira sobre o momento que quando ele chega no campo de concentração, né, tem o pessoal que é encaminhado diretamente para as câmaras de gás e outros que vão ser responsáveis por trabalhar. E esse momento ele fala em vários livros, e ele fala que naquele momento que ele chegou lá, o oficial perguntou para ele alguma coisa em alemão, ele falou assim, que ele era estudante de filosofia, isso foi a memória dele. E naquele momento, a literatura dele falou, eu fui salvo porque eu falei que eu era estudante de filosofia, não sei por que eles me deixaram viver. E em 2011, eles convidaram alguns sobreviventes para ir em Auschwitz e, por acaso, ele resolveu voltar lá e ele recebeu o documento dele. O documento, né, eles encontraram um documento que ele usou quando ele estava lá. Na hora que ele olha lá, não estava escrito esse estudante de filosofia. Então, ele trabalhou em vários livros dele, esse momento crucial na vida dele, e na hora que ele vê, em 2011, não foi nada disso, foi mero acaso, não foi por esse motivo que ele... E não que ele estava falseando esse momento, é simplesmente porque ele não conseguia lembrar desse momento, né? Ou ele teve que adulterar, ou ele teve que ressignificar esse momento de alguma forma. E nesse caso aí a literatura funciona como uma espécie de catarse ou não? Você acredita nisso como uma literatura com esse poder de catarse de alguma... Eu acho que sim e não, né? É difícil, né? Essa literatura de testemunho, né? Não são todos que conseguem escrever literatura mesmo. O Primo Levi ganhou muitos prêmios literários. O Elie Wiesel ganhou um prêmio Nobel de literatura escrevendo um livro bem famoso que chama A Noite, né? Que eu acho que é uma das partes. Ele começa o livro falando: eu nunca posso me esquecer daquela noite, naquela noite que minha vida se transformou. E ele vai falando sobre esse momento, né? Bom, o que a gente vê é que a vida dessas pessoas, mesmo quando elas estão velhas, é difícil, né? É duro, mesmo que elas tenham escrito sobre esses momentos, né? Ainda existe alguma dor, né? Ou alguma reinvenção. A gente está chegando aqui nos 10 minutos finais da nossa conversa. Eu queria contemplar as perguntas do público e a gente vai voltar lá para o começo da tua fala, quando eu perguntei sobre a questão como você, alguém formado em matemática e ciência da computação, chegou à literatura como escritor. A Adriana pergunta como é que se deu aí a sua formação como leitor, como é que a leitura, se foi na escola, se foi na biblioteca, como a biblioteca, de alguma maneira, foi importante na sua vida, se a sua família era leitora... Eu acho que essa questão eu fico sempre me perguntando, né, se um dia eu tiver um filho, como que eu vou fazer o meu filho gostar de ler, né? Porque se você fala, lê, ele não vai ler, né? E eu ou faz esporte, ou come saudável, né? Eu fico brincando que quando eu tiver um filho lá, eu vou colocar uma salada, salada, e quando tiver um chocolate, um bolo de chocolate, né? Então, eu acho que eu aprendi a ler por isso, que meu pai ficava lá, né? A casa podia ser transtornada, tudo, né? Tudo acontecendo, meu pai sentado e lendo, assim, ele nunca me falou assim, leia, né? Mas ele ficava, né? Podia acontecer tudo que ele estava lá, Samuel, meu pai chama Samuel, ninguém nem ouvia, né? Ele ficava lá lendo, eu falei, pô, deve ter um mistério, né? Deve ter uma coisa interessante, né? E eu também gosto muito de esporte. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu assistia meu pai jogar futebol também. Né? Ele nunca falou para eu gostar de futebol, mas aquilo me fascinava de alguma coisa. Então, acho que pode ter sido isso, esse mistério que eu via. Acho que os livros que a gente é obrigado a ler na escola, eu acho que não dão um certo sabor. Né? Eu acho que o livro que você vai, né, escondido e pega e vai ler, e aí você acha maravilhoso, né?
Então, foi assim, eu acho que foi um exemplo de o mundo pode estar acabando, né? O plano Collor quebrando tudo e meu pai lá lendo. Né? O dinheiro todo preso, não tem mais nada. Né? O que vai acontecer? A Zélia, né? Cardoso lá, terrível, dando aquelas notícias. Então, acho que é uma forma de proteção do mundo também. Exatamente. Tem duas perguntas que são basicamente iguais, que é um conselho, né? Que todo autor que está começando sempre pergunta, e é bem comum essa pergunta, e você é um autor estreante, com sucesso, quer dizer, premiado já no seu primeiro livro, que conselho que você diria para alguém que gostaria de iniciar nas lides literárias, quer dizer, que gostaria de começar como escritor, que tipo, se há algum conselho possível nesse caso? Eu acho que esse conselho deve ser para mim mesmo, né, que eu estou começando. Bom, acho que a primeira coisa, assim, que não tem jeito de fugir, você tem que ler loucamente, ler tudo, né? Você tem que conhecer os clássicos, e eu acho assim, se você quer ser escritor, você tem que ler literatura brasileira contemporânea, né? Pô, aqui é a maior chance de ler, né? Tem os escritores mais importantes, né? Ou os que estão, né, surgindo agora. Você tem que ler tudo. Assim, você tem que conhecer os clássicos, mas você tem que conhecer o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Não sei, às vezes a pessoa fala, um livro de literatura brasileira contemporânea, de um autor, assim, as pessoas às vezes ficam meio... Mas tem que ler se você quer fazer. Você quer fazer o quê? Você quer fazer literatura chinesa do século 40? Não tem mais jeito, né? Se você quer fazer literatura brasileira contemporânea, você tem que ler os contemporâneos, né? Então, primeiro... E eu me policio para ficar lendo, sabendo. Às vezes a gente fica até meio neurótico, né? O que está saindo de novo? Qual que é o livro? E eu acho que tem que ter, sei lá, acho que o grande problema do escritor estreante, que eu também me enquadro neles, é assim, a gente não recebe feedback, né? A gente escreve um livro, sem ser, quando não é premiado, né? Agora eu acho que a grande beleza de ser premiado é que as pessoas leem o seu livro. Mas até quando você não é premiado, você, sei lá, o seu amigo, o seu vizinho, sua namorada, eles leem seu livro e falam que é bom, né? Porque eles são suspeitos, né? Eles vão falar, isso aqui é uma porcaria, né? E você fica sempre na dúvida de saber, pelo menos eu sempre fico, até hoje eu fico, a qualidade literária dos meus escritos. Então, pode ser que um prêmio, né, desse gabarito te ateste, né? Acho que você pode estar no caminho certo, né? Foi bom você largar matemática, computação. Eu ainda comecei o doutorado em economia também. Fiz algumas matérias de economia. Aí, finalmente... Você é um cara estranho, né? Eu sou. A gente está chegando ao final dessa conversa super agradável com o Jacques Fuchs. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é, já que você falou em ler os contemporâneos, ler os clássicos, o que você deve ler, então, os contemporâneos brasileiros, espero. E o que você acha da produção, então? O que você acha da literatura brasileira? Hoje a gente tem uma série de eventos, a gente tem o Prêmio São Paulo, tem esse evento, tem evento no Brasil inteiro, grandes editoras se fundindo, quer dizer, um mercado, né, se profissionalizando, novos autores surgindo. O que você acha, qual é a tua opinião sobre a literatura brasileira contemporânea? Bom, eu acho que a gente tem muita coisa de qualidade, e eu acho que tem muita coisa boa, assim, que merece ser lida, que merece ser discutida. Eu, por exemplo, sou acadêmico, então eu trabalho com essas coisas, então, às vezes eu escrevo, né, eu tenho algum aluno de iniciação científica, alguma coisa, então eu pego esse aluno, vamos escrever sobre esse livro, por exemplo, tem um livro da Elvira, que eu não sei nem se ela sabe, acho que ela tem no site dela, que eu e uma aluna, a gente escreveu um artigo científico, publicamos numa revista acadêmica sobre um livro dela. Tem um livro também, A Chave de Casa, a gente escreveu um artigo científico sobre ele, científico na área de literatura. Então, eu acho que a gente, os acadêmicos e os escritores, eu acho que eles têm que ficar, né, de alguma forma, ajudar a crescer, a todo mundo crescer junto, né? Aquelas discussões do Prêmio São Paulo, eu acho aquilo fantástico, né? Porque ela dá oportunidade para os finalistas de falar, de se reunir, de conversar sobre o livro. E eu lembro que 2 anos antes de eu conversar, eu estava sentado na plateia, eu até falei isso no Prêmio São Paulo, eu estava sentado na plateia vendo um finalista que tinha sido meu professor na UFMG, Luiz Alberto Brandão. Ele foi finalista com um livro que chama Manhã do Brasil, não sei se você conhece, muito bom, até escrevi um artigo científico sobre ele. E ele estava aparecendo lá, eu falei, nossa, meu sonho é estar sentado ali, entendeu? E aí, 2 anos depois, eu estava lá, e aí eu falei, nossa, e eu acho ótimo você conhecer o autor, porque, né,
você é autor, você sabe, assim, as pessoas, às vezes, que não conhecem o autor, colocam ele num mundo misterioso, inalcançável, inabalável. Né? E a gente não tem nada demais. O né? evento serve para desacralizar a literatura. Isso Exatamente. E eu acho que o mais importante é a gente incentivar a Josélia. A literatura brasileira contemporânea tem muita coisa boa acontecendo. Não é lógico que para virar um grande clássico, uma grande literatura, precisa do tempo, né? Que 50, 100 anos a gente vai saber, né? Quais são os grandes clássicos, né? E eu sempre brinco também que tem que ler Grande Sertão Veredas, que para mim é o mais importante de todos. Jacques, então, para encerrar, encerramos com a sua leitura, e aí, né, já são 11h, né? E o meu cachê vai ser pago integralmente, porque eu cumpri exatamente o horário. Aí a gente termina com você lendo. Acho que o Guimarães Rosa caiu aqui na minha cabeça, que eu abri aleatoriamente o livro e caiu num pedaço que eu falo sobre isso. Então, vamos lá. Nas narrativas de amor sempre tem um momento feliz. Romeu e Julieta se amaram, Reobaldo e Diadorim se amaram, Francesca e Paolo se amaram, muito. Romeu e Julieta morreram de amor, pelo amor, do amor. Não ficaram juntos, não puderam ficar juntos, mas desejaram viver o amor, a completude, a união, e assim viveram parcialmente. Reobaldo e Diadorim amaram-se calados, interditados, proibidos, martirizados. Reobaldo seguiu sofrendo a morte e o desaparecimento de Reinaldo, Diadorim, e da possibilidade de seu amor, do encontro dos corpos, das almas, numa vida sem jagunçagem, sem desencontros. Tento não escrever, tento não falar, para assim não ser, não foi, não é, não fica sendo. Diadorim, meu amor. Reobaldo possui tanta dor que está no momento da negação. O amor ali é muito além da amizade, do companheirismo, das guerras, dos tiros, dos prazeres carnais e do grande sertão, que é o mundo. A vida da gente nunca tem termo real. Reobaldo narra e testemunha sua verdade e o amor que teve. Amaram-se separados, agora estão juntos, porém distantes pelo Aqueronte. Muito bem. Queria agradecer o Jacques Fuchs pela conversa, muito agradável, agradecer ao público.